Ouviu, pois, Cefatias, filho de Matã, e Gedalias, filho de Pazur. Se você precisa escolher o nome de um filho, preste atenção. E Jucal, filho de Selemias, e Pazur, filho de Malquias, as palavras que Jeremias anunciava a todo o povo, dizendo: assim diz o Senhor, o que ficar nesta cidade morrerá à espada, à fome e de peste, mas o que passar para os caldeus viverá, porque a vida lhe será como o despojo, e viverá. Assim diz o Senhor, esta cidade infalivelmente será entregue nas mãos do exército do rei da Babilônia, e este a tomará. Disseram os príncipes ao rei: morra este homem, visto que ele, dizendo assim estas palavras, afrouxa as mãos dos homens de guerra que restam nessa cidade, e as mãos de todo o povo, porque este homem não procura o bem-estar para o povo, e sim o mal. Disse o rei Zedequias: eis que ele está nas vossas mãos, pois o rei nada pôde contra vós outros. Verso 6. Tomaram então a Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda. Desceram a Jeremias com cordas. Na cisterna não havia água, senão lama. E Jeremias se atolou na lama. Ouviu Ebed-Meleque, o etíope, eunuco, que estava na casa do rei, que tinham metido a Jeremias na cisterna. Ora, estando o rei assentado à porta de Benjamim, saiu Ebed-Meleque da casa do rei e lhe falou: ó rei, senhor meu, agiram mal estes homens em tudo quanto fizeram a Jeremias, o profeta, que lançaram na cisterna. No lugar onde se acha, morrerá de fome, pois já não há pão na cidade. Então deu ordem o rei a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: toma contigo daqui 30 homens e tira da cisterna o profeta Jeremias, antes que morra. Verso 11. Tomou Ebed-Meleque os homens consigo e foi à casa do rei, por debaixo da tesouraria, e tomou dali umas roupas usadas e trapos, e os desceu a Jeremias na cisterna por meio de cordas. Disse Ebed-Meleque, o etíope, a Jeremias: põe agora estas roupas usadas e estes trapos nas axilas, calçando as cordas. E Jeremias o fez. Puxaram a Jeremias com as cordas e o tiraram da cisterna. E Jeremias ficou no átrio da guarda. Senhor, obrigado por essa noite, pela oportunidade de mais uma manhã estarmos na Tua presença. Hoje é o último domingo do mês de abril. Mais um mês está passando, com a Tua graça nós estamos aqui. Eu entrego, Senhor, em Tuas mãos a minha vida, entrego, Senhor, em Tuas mãos essa palavra. Peço que o Senhor use a minha vida, Senhor, que o Senhor atraia o nosso coração para a palavra do Senhor. Não há nada mais importante nesse momento que nos concentrarmos em ouvir a Tua voz. Estarei falando sobre a vida de um profeta, estarei falando sobre o resgate de homens e mulheres de Deus, e que o Senhor use a minha vida nesta manhã como instrumento em Tuas mãos, ó Deus. Eu oro por aqueles que estão aqui, eu oro por aqueles que estão online. Fala com a Tua igreja, Senhor, fala comigo e usa a minha vida em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Eu quero nesta manhã ministrar sobre o tema resgatadores de profetas. Resgatadores de profetas. Deixa eu explicar aqui a você o que estava acontecendo. Jeremias era um profeta, e ele chega ao rei Ezequias e avisa, dá a ele uma profecia, um comunicado, dizendo a ele que o seu reinado seria entregue ao povo da Babilônia, que eles seriam presos, seriam tornados escravos. E disse a ele: olha, mas você precisa se entregar. Disse a ele: olha, vocês vão perder essa batalha. Então os príncipes do rei se indignaram, se revoltaram com essa notícia, e disseram: olha, não é bom o que esse homem está falando. Vamos fazer o seguinte, vamos prendê-lo, porque o que ele está falando vai afrouxar a mão dos soldados. Então o que ele estava querendo dizer? Olha, este homem está se levantando para pôr medo no exército. Os soldados vão afrouxar a mão, vão ficar com medo, não vão querer ir para a batalha, ou vão para a batalha e vão perder. Mas se nós o prendermos,
então não vai acontecer nada, vamos continuar, vamos para a batalha. Então o rei disse, viu que os príncipes eram maiores, a vontade dos príncipes era maior, e falou, olha, seja feita a vontade de vocês. Então eles pegam e lançam o profeta Jeremias em uma cisterna, todos sabem o que é uma cisterna, lançam então Jeremias em uma cisterna. O texto diz que lá não tinha comida, e lá era um lugar de lama, então ele iria morrer, se não tem comida, não tem água, jogado dentro de uma cisterna, ele iria morrer. Esta palavra, essa notícia chegou até Ebed-Meleque. Então esse homem toma uma atitude e vai até o rei Ezequias para lhe fazer um pedido e dizer, rei, meu senhor, não é bom o que vocês estão fazendo. Se jogaram o profeta numa cisterna e ele vai morrer. Me permita ir lá e tirá-lo daquele lugar. Então ele vai, o rei autoriza, fala, olha, que ninguém fique sabendo, mas você pode ir. Então ele vai, tira o profeta da cisterna, e então Deus usa a vida desse profeta para falar com o rei, para dar livramento ao rei, e por causa da atitude de Ebed-Meleque também ele teve o livramento sobre aquilo que lhe sucederia. Deixa eu dizer algo a você. Você já foi usado por Deus? Acho que começou a dar eco, né, querido? Som, esse está melhor não? Deixa eu fazer uma pergunta a você. Você já foi usado por Deus? Você crê que Deus pode usar a vida de pessoas para falar com você, para te abençoar, para te dar instrução, direção, e muitas das vezes para te dar um comunicado, um aviso? Às vezes quando alguém chega a você ou manda uma mensagem, ou faz uma ligação, ou diz assim, olha, quero conversar com você, como é que você fica? Tenho algo de Deus para te falar. Esses dias uma pessoa falou assim para mim, pastor, uma pessoa que não é da igreja, um outro pastor falou assim, pastor, você pode vir até a minha casa que eu tenho algo de Deus para te dar. A pessoa não é daqui, de outra igreja, tenho algo de Deus para te entregar. Você fica alguns dias pensando assim, o que Deus quer falar comigo? É de paz. Quando o profeta chegava, as pessoas diziam assim, olha, é de paz a tua vinda? O que você vai me falar é bênção? É um comunicado que Deus vai fazer de bom? Ou talvez é uma palavra entregue para, olha, Deus vai trazer provação, Deus vai trazer destruição, você vai perder a batalha. Você crê que Deus pode falar com você? Ele está falando, amém? Você crê que Deus pode usar a tua vida? Você crê que Deus vai falar com você nessa manhã? O profeta Jeremias foi usado por Deus para trazer um recado ao povo, mas o povo não quis ouvi-lo. Os príncipes disseram, é melhor prendê-lo do que nós escutarmos isso. Quem sabe se nós o prendermos não acontecerá. Você já parou para pensar que Deus conta com você para cumprir alguns propósitos na terra, na igreja, na vida dos seus familiares? Eu quero dizer a você que Deus conta com você. Não é que Deus precisa, mas Deus conta, Deus quer usar a tua vida. Eu gosto muito de uma palavra que está em 2 Coríntios, capítulo 5, verso de número 18, que diz assim, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Queridos, todos nós fomos separados de Deus. Quando o homem pecou, quando Adão e Eva pecaram, houve a separação de Deus, porque o salário do pecado é a morte. Então houve a separação, mas através de Cristo, Deus nos reconciliou consigo mesmo, e Ele agora nos dá o ministério da reconciliação. Então agora nós somos chamados, além de termos sido reconciliados, somos chamados a levar a reconciliação às pessoas. Aquele que foi separado de Deus, ainda vive separado, você é chamado, você tem um ministério a reconciliar esta pessoa com Jesus Cristo. Então grave isso, pelo amor de Deus. Todos nós temos um ministério, que é o ministério da reconciliação. Talvez você tenha na sua casa o marido, a esposa, filhos, amigos, familiares que você ama, que você quer bem, que foram separados de Deus.
através do pecado adâmico, mas ainda não foram reconciliados, ainda não tiveram um encontro com Cristo, ainda caminham sem terem sido reconciliados. Então eu quero nesta manhã ministrar sobre o tema resgatadores de profetas. Você guardou o tema? Amém? Resgatadores de profetas. E o primeiro ponto que eu quero trabalhar com você é: o que é um resgatador de profeta? Antes de é bom você entender o tema, mas eu quero que você entenda o porquê isso e qual a importância disso. Pastor, por que resgatar um profeta? Porque o profeta é o homem de Deus. O profeta é aquele que já teve um encontro com Deus, é a voz de Deus sobre a minha vida. O resgatador de profeta, que é você, que vai sair daqui nesta manhã com esta palavra, é alguém que se posiciona para salvar um filho de Deus. O resgatador de um profeta é aquele que se posiciona para salvar um filho de Deus. Quando Ebed-Meleque ouviu falar de que um homem estava a caminho da morte, a caminho da destruição, a caminho do seu fim, o que ele faz? Ele se posiciona. Meus irmãos, eu gosto muito de homens posicionados, mulheres posicionados, pessoas que quando ouvem um problema, pessoas que quando veem uma dificuldade, não ficam prostrados, não ficam reclamando, mas se levantam para trazer uma solução. Você conhece alguém que é um solucionador de problemas? Você conhece gente assim? Pessoa que exerce um cargo de liderança, pessoa que quando ela ouve uma dificuldade, ela vê um problema, ela não para ficar reclamando, ela não se abate, não, ela se levanta, se posiciona para trazer solução, para produzir vida, para trazer cura. O resgatador de profeta é aquele que, vendo um problema, ele diz assim: olha, não pode ficar desse jeito, o rapaz vai morrer. Então Ebed-Meleque ouve, o homem está a caminho da morte. Então ele toma duas decisões, preste atenção nisso. A primeira decisão que esse homem toma, ele intercede diante do rei. Um resgatador de um homem, de uma mulher de Deus, que é você, eu quero deixar claro. Não sei como você chegou aqui nessa manhã, mas o que me importa é como você vai sair daqui hoje. Um resgatador de profeta é aquele que intercede diante de um rei. E o intercessor é aquele que se coloca de pé quando alguém está deitado. A esposa está deitada, mas o marido está de pé. O marido está prostrado, mas a mulher está de pé. De pé que seja talvez de joelhos, mas está diante de Deus. O profeta Jeremias foi preso, jogado numa cisterna, não tinha comida, não tinha água, só tinha lama. Então Ebed-Meleque fala: esse homem vai morrer, eu preciso fazer alguma coisa. Eu quero dizer a você, seja um homem e uma mulher que intercede diante de Deus por alguém. Você pode ter dentro da sua casa, você pode ter na sua família, você pode ter um amigo que você ama, que neste momento está a caminho da destruição, a caminho da perdição, está pensando que é um ponto final na sua vida. Mas o que é que nós somos chamados a fazer nessa manhã? Primeira coisa, as nossas batalhas são vencidas através da oração, da intercessão. Quantas vezes nós agimos, fazemos, temos estratégia, nos fazemos tanta coisa, mas parece que a coisa não vai. Eu quero falar a você, preste atenção, a você que está vivendo momentos em que as coisas estão tudo paradas. Pastor, eu não sei o que está acontecendo e parece que as coisas não vão. Eu já fiz, eu já desfiz, já tentei, já conversei, e já tentei, não está indo. Mas eu quero então convidar você, coloque o seu joelho no chão. Se coloque diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, e vai interceder por esta causa. Eu me ponho de joelhos diante do Pai. Senhor, o Senhor está vendo aquele homem,
O Senhor está vendo a minha casa, o Senhor está vendo meu marido, o Senhor está vendo a minha esposa, Senhor, olha aqui para os meus filhos, Senhor, olha aqui o meu trabalho, Senhor, olha aqui, Senhor, vai acabar, vai morrer, vai ser o fim. Primeira coisa, Senhor, o Senhor está vendo? Senhor, alguma coisa precisa acontecer. Senhor, eu não posso achar que isso é normal. Por favor, preste atenção. Não ache que o fim é normal. Não se acostume com a destruição. Não se acostume com a derrota. Não se acostume com a lama. Não se acostume com a miséria. Eu acho que é vontade de Deus mesmo. Quem sabe chegou o tempo do profeta? Tem gente que quando passa por uma adversidade, quando passa por um problema, logo pensa assim, eu acho que chegou o tempo do profeta morrer. Eu acho que chegou o tempo de acabar. Por não querer fazer alguma coisa, por não ser um solucionador de problema, por não ser um resgatador de profeta, a pessoa também se prostra. Fica dentro de casa, ouvindo. Você viu quem que vai morrer? Você viu o que está acontecendo com fulano de tal? Em nome de Jesus, Deus não me deu essa palavra à toa. Existem pessoas aqui que vão sair daqui lembrando-se de alguém. Deus está colocando pessoas no seu coração agora, que você sabe, essa pessoa está indo a caminho da destruição. A segunda coisa, a segunda atitude que essa pessoa tem é pedir autorização para agir. Peça ao Senhor autorização para agir. O que significa isso? Por favor, preste atenção. Muitas das vezes, Deus está trabalhando em nós. Quando Deus está pondo a mão no Renan, não adianta qualquer pessoa querer fazer qualquer coisa. Os amigos de Jó poderiam fazer o que fosse, mas Deus estava trabalhando na vida de Jó. Às vezes Deus está trabalhando em nós, para um propósito maior. Mas quando esse homem, Ebed-Meleque, ouve falar do que estava acontecendo, ele não foi lá tirar o homem da cisterna. Ele chegou diante do rei e disse: Senhor, nós precisamos fazer alguma coisa. Senhor, eu posso agir. Senhor, há algo que eu possa fazer? Deixa eu te dar um conselho. Se você ama uma pessoa que está indo a caminho da destruição, que está na lama, que está se perdendo, que está vivendo uma vida de destruição, primeira coisa, ore pela vida dessa pessoa. Segunda coisa, diga ao Senhor: Senhor, o que é que eu posso fazer pela vida dela? Porque a palavra de Deus diz assim, que se chega alguém que está pedindo, olha, eu preciso comer, do que adianta eu orar por ela e eu não lhe dar de comida? Se chega alguém que diz, olha, eu não tenho com que me vestir, do que adianta eu dizer, volte em paz para a sua casa, eu te abençoo, seja feliz, mas se eu não lhe der a roupa? Então muitas vezes eu preciso orar, mas muitas vezes eu preciso agir, fazer alguma coisa. E Deus te chama nessa manhã a fazer alguma coisa, a pedir autorização a Deus e dizer: Senhor, eu não aceito que meu pai se perca, Senhor, eu não aceito que a minha mãe se perca, Senhor, eu não aceito que o meu filho se perca, Senhor, eu não aceito que essa pessoa viva assim. Segundo ponto é: vá até aqueles que estão na lama, vá até aqueles que estão na lama. Ebed-Meleque não resgatou Jeremias porque Jeremias era profeta. Ebed-Meleque foi atrás de Jeremias porque Jeremias estava na lama, ia morrer. É uma alma do Senhor, é uma vida. Nossa, eu vou lá resgatar o profeta. Não, ele foi resgatar aquele que estava se perdendo, não no pecado, mas queria morrer. Olha aqui para mim. Muitos de nós não queremos nos relacionar com o filho pródigo, não é verdade? Quem é o filho pródigo? É aquele que disse assim para o pai: pai, me dá a parte dos bens que me pertence. E ele vai para longe de Deus gastar com as meretrizes. Gasta tudo, torra tudo, e só quando acaba tudo, ele diz assim: agora eu vou voltar para o meu pai
voltarei para o meu pai, me farei como um dos seus trabalhadores. Mas o filho pródigo dá trabalho. O filho pródigo, às vezes ele é chato, às vezes ele incomoda, às vezes ele mente, às vezes ele engana. Por quê? Porque ele está perdido. E resgatar o perdido dá trabalho. Você conhece alguém que está perdido? E por favor, não sejamos os religiosos que olhemos de cima e olhemos para aquela pessoa que um dia, talvez seja hoje quem nós somos um dia atrás. Eu vou orar por esse ímpio, eu vou orar por esse perdido. Não. O Senhor nos chama a olhar para ele, para ela, com um olhar de misericórdia, pensando: Senhor, se eu não fizer alguma coisa, o que vai acontecer com a vida desse homem? Mas esse homem dá trabalho, pastor. Pastor, esse homem tem alguns vícios. Pastor, esse homem fala alto, ele grita, ele fala palavrão, ele é sem educação, É mais fácil nós nos relacionarmos com pessoas já restauradas. Deus ainda queria usar a vida de Jeremias, mas Deus só pôde transformar a vida de Jeremias porque Ebed-Meleque foi usado para resgatá-lo. A minha oração nesta manhã é que Deus levante aqui homens e mulheres que se posicionem como Ebed-Meleque, que saiam da sua zona de conforto, que se levantem do seu sofá, que entendam que a igreja não é nós virmos para cá no domingo, mas é nós sairmos daqui e como nós vivemos na segunda. Existem homens e mulheres que nós conhecemos, que nesse momento estão na lama, como o filho pródigo. E a pessoa não tem forças mais para voltar. Reflexivo, não levanta a mão, só preste atenção. Talvez você já foi uma pessoa que esteve na presença de Deus e por um tempo saiu. Não é fácil. Às vezes conversando com algumas pessoas, elas já disseram para mim: pastor, você não sabe como que é difícil voltar. Você não sabe como é difícil encarar os olhares. As pessoas, pastor, parece que olham em cima, embaixo e julgam o teu pecado. Eu quero dizer a você, quem somos nós? Que somos chamados a resgatar aquele que está lá fora. Aqueles que somos chamados a transformar a vida daqueles, é aqueles que muitas vezes olhamos com indiferença, achando que nós somos alguma coisa a mais do que eles. Quantos amigos você tem que não servem a Deus? Não foram reconciliados ainda com Deus? Por favor, olhe para mim. Você tem pai que ainda não foi, não precisa responder. Seu pai já foi reconciliado? A sua mãe já foi? Seus irmãos já foram? Aqueles a quem você ama já se reconciliaram com Cristo? Se a resposta é não, eu te pergunto, você está desesperado por isso? O que nós estamos a fazer diante disso? Porque se há alguém que eu amo e ainda não teve um encontro com o Senhor, você é chamado hoje a ser um Ebed-Meleque. Sabe, hoje nós temos muitas estratégias, temos os cultos nos lares, e sabe a minha maior chateação, às vezes a minha maior preocupação, é a igreja achar que o encontro de terça-feira é para nós sentarmos para comer e dar risada. É a igreja às vezes não entender que o encontro de terça-feira é uma forma de discipulado, você crescer e você trazer pessoas para terem um encontro com o Senhor. Nós comemos porque nós precisamos comer, precisamos ter comunhão. A palavra de Deus diz que a igreja primitiva fazia isso, se relacionava. Mas a minha maior preocupação é nós virarmos crentes obesos, inchados, que queremos apenas a comida para nós mesmos, mas não temos nada a repartir com aqueles que estão lá fora.
Eu faço culto no domingo, mas não chamo um irmão que está perdido. Eu faço um culto na terça-feira, mas não tem uma pessoa que eu convido para dizer que o Senhor possa te alcançar. A pessoa pede oração para você, a pessoa compartilha que está sofrendo, compartilha um problema no casamento, compartilha uma enfermidade, mas você não tem coragem de orar por ela. Você não tem coragem de dizer para ela: eu sei de um Deus que mudou a minha vida e pode também te resgatar. Eu sei de um Deus que me resgatou da lama, do pecado, e que pode fazer o mesmo por você. Então, que evangelho é esse? Qual o motivo? Se eu tenho alguém que eu amo, mas será que eu amo mesmo? Pastor, tem o tempo de Deus. Se Ebed-Meleque ficasse parado, o tempo de Jeremias teria se acabado. Não, eu acho que Deus vai permitir que alguma coisa aconteça. Querido, desperta, tu que dormes. Deus conta com você. Que você seja nesta manhã o homem, a mulher que vai se posicionar. Olha, eu quero dizer a você, Deus há de levantar através da tua vida aquele que um dia será um profeta de Deus, homem de Deus, boca de Deus, mulher de Deus, aquele que será instrumento de Deus para algo que Deus ainda vai fazer. Deus haveria ainda no capítulo 30 rei. Mas se Ebed-Meleque não se posiciona, se ele não vai lá, o anúncio daquilo que sairia da boca de Jeremias não teria acontecido. Então eu quero dizer a você que em nome de Jesus, você seja um instrumento de Deus. Um planta, outro rega, Deus dá o crescimento. Você só vai falar, e vai vir mais alguém e vai orar, e vai vir mais, pastor, mas eu chamo e a pessoa não vem, mas eu falo de Jesus para ela e ela não aceita, mas não sou eu que convenço. Um planta, outro rega, Deus faz crescer. Continue falando. Não tem um churrasco na família, não seja aquele religioso que queira dar lição de moral, mas seja homem de Deus, seja mulher de Deus, que as pessoas te respeitem no lugar que você chegar. Não tenha medo de falar. Quem sabe você pode ser aquele que no momento na família ali, você pode fazer uma oração, pode compartilhar uma palavra. Quem sabe no teu trabalho você pode ser aquele que pode começar a fazer um culto. Amém? Quem sabe? Senhor, eu vou começar a fazer uma oração na hora do almoço. Vou começar a fazer uma oração antes de começar a trabalhar. Que Deus possa usar a nossa vida. Se todos entendessem que o cristianismo não é vir ao culto, mas é levar aquilo que você recebeu aqui, para aqueles que estão lá fora. O culto é a ferramenta. O GR é a ferramenta, o Ministério de Intercessão é a ferramenta, a comunicação é a ferramenta, a sua oração é a ferramenta, a faculdade é a ferramenta, o emprego que Deus te deu, querido, Ele te deu por um propósito, é a ferramenta. Há 16 anos atrás, eu fazia um culto na hora do almoço. 16 anos atrás, eu fazia um culto na hora do almoço, ninguém queria me ouvir. Ninguém, gente. Falei, gente, vou fazer um culto ali. Ô, Renan, agora, nossa, cara, eu gosto de dormir na hora do almoço. Renan, eu vou ter que almoçar na minha casa. Renan, eu vou ter que fazer. Quase ninguém, dava 2, dava 3, mas todo dia eu estava lá. Todo dia eu estava lá. Chamava o Gersinho para ir, o Gerson não foi num culto que eu fiz. O Marlos Mineiro não foi num culto que eu fiz. Mas o Gerson depois de 3 anos veio. O Marlos depois de 15 anos veio. O Marcos e a Denalian agora chegaram por causa deles. A obra não é nossa. Nós queremos ver as coisas. Não, eu não sou chamado a transformar. Eu não sou aquele que convenço ninguém. Nós somos como uma voz que clama no deserto. A voz, você só é a voz. E nesta manhã você é chamado para resgatar aqueles que Deus quer
usar. Eu não estou falando apenas de Deus resgatar pessoas, eu quero profetizar em nome de Jesus, que Deus levará a você, e através de você, Deus vai levantar homens e mulheres de Deus, para fazer a diferença na nossa sociedade, nessa terra, em nome de Jesus. Pastor, mas ele está perdido, mas é desses que Deus usa, é esses que Deus quer, porque Ele sabe o tamanho da sua miséria, Ele sabe o que Ele é capaz de fazer, e o que Cristo foi capaz de fazer na sua vida. Eu quero chamar o louvor, por favor. Deixa eu te fazer uma pergunta. Enquanto a palavra estava sendo ministrada, veio alguém em seu coração? Acho que eu tirei foto errada. Alguém que você fala assim, pastor, eu vejo um homem na lama. Mas eu tirei. Pastor, eu vejo uma mulher que está a caminho da morte, a caminho de perder tal situação. Eu quero te dar um conselho. Na verdade, uma voz de Deus para a sua vida. Se Deus colocou essa pessoa no seu coração, vai resgatá-la. Amém? Eu vou repetir de novo. Se Deus coloca alguém no seu coração, vá resgatá-la. Mas você vai fazer duas coisas. Primeiro, você vai interceder por ela. Segunda coisa, você vai dizer, Senhor, o que é que eu posso fazer por ela? O que é que eu posso fazer? O que o Senhor me autoriza a ir? O que o Senhor me autoriza a fazer? Porque o que o Senhor me chamar para fazer, eis-me aqui, Senhor. A minha oração é que Deus levante pessoas nessa manhã, para que possam ir atrás, não daquele filho que está dentro de casa, mas daquele que está perdido. Fique de pé, você que pode. Nós vamos adorar ao Senhor. E eu convido você a abrir o seu coração aí agora, falar com Deus. Você que entende que o Evangelho não tem a ver apenas com você. Você que entende que já passou o tempo de você sair da sua zona de conforto. Deus te deu um ministério, Deus te deu dons. Deus chama você nessa manhã para se posicionar, ser um instrumento nas mãos de Deus. Se há alguém na sua casa, eu convido você agora a interceder por essa pessoa. Aquele a quem Deus colocou no seu coração, agora, em nome de Jesus. Enquanto nós adoramos ao Senhor, esse culto não tem apenas a ver com você, mas que você possa dizer ao Senhor, Senhor, me dá almas, Senhor, me dê almas, Senhor, me dê pessoas, Senhor, me leva até essas pessoas, Senhor, usa a minha vida. Senhor, eu sei, o Evangelho não tem a ver apenas comigo. Eu fui resgatado, eu fui encontrado, a Tua graça, Tua bondade, Tua misericórdia me alcançou. E que eu possa gastar os meus dias na Tua presença. Eu entendi, há um ministério da reconciliação. E que eu possa ser um instrumento do Senhor para resgatar aquele que está perdido. Pastor, eu não sei orar, eu não sei pregar, eu não sei falar como o Senhor fala, eu não sei como falar como as pessoas falam. Na sua humildade, na sua simplicidade, eu quero dizer a você que não é você quem convence ninguém. O Espírito Santo do Senhor tem poder para visitar essa pessoa agora, tirar ela do lamaçal do erro, do pecado ou da morte, e trazer ela de volta à vida, em nome de Jesus. Enquanto nós adoramos ao Senhor, eu convido você a falar com o Senhor aí no seu lugar, em nome de Jesus. Jesus, quero declarar Teu nome.
geração. Declaro que há esperança e liberdade. Clamo Jesus, teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão. Ansiedade, medo saiu agora. Clamo Jesus, teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Segura para mim. Segura, por favor. Eu quero convidar você. Primeira coisa nós vamos fazer aqui hoje é dizer: Senhor, o que eu posso fazer? Deus te colocou pessoas no coração, que você possa se posicionar, se levantar nesta manhã, e que você seja um instrumento do Senhor. Não ache que, mas um dia, se for da vontade de Deus, Deus vai alcançá-lo, Deus vai alcançá-lo. Que você seja um inconformado com a morte, com a destruição dessa pessoa. Quem sabe você poderia hoje vir no culto à noite, quem sabe você poderia não estar aqui, mas que você possa receber essa palavra e dizer: Senhor, usa a minha vida. Se há alguém no meu trabalho, Senhor, usa a minha vida. Se há alguém na minha faculdade, se há alguém na minha casa, feche os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, eu entrego em tuas mãos a vida dos teus filhos, diante da tua palavra. Eu não tenho dúvidas, o Senhor me trouxe essa palavra com um propósito. Mas agora eu peço ao Senhor, usa as nossas vidas, nos direciona, capacita os teus filhos, tira o medo, a vergonha, a insegurança, dê graça, ousadia, intrepidez. Visita, Senhor, os lares neste momento. Visita, Senhor, esta pessoa que se encontra no momento de destruição, quem sabe a morte batendo a porta, as notícias são ruins, a falta de esperança, a falta de futuro. Quem sabe alguns em pecado, caíram no erro e agora estão caminhando numa lama, sem comida, sem alimento, sem esperança do amanhã. Mas o Senhor nos traz nesta manhã, Pai, e eu oro, Senhor, e profetizo em nome de Jesus, que o Senhor há de levantar resgatadores de profetas, aqueles que serão usados pelo Senhor para falar, para orar, para curar, para resgatar aquele que se encontra perdido, Senhor. Pai, renova os dons dos teus filhos nesta manhã, incomoda homens e mulheres a saírem, Senhor, da sua zona de conforto e a dizer: Senhor, eis-me aqui, Senhor, usa, Senhor, a minha vida. Senhor, em nome de Jesus, a tua palavra diz: os sinais acompanham aos que creem.
Em nome de Jesus curamos, em nome de Jesus expulsamos demônios. Visita a tua igreja nesta manhã e usa a sua igreja, Senhor. Usa a sua igreja. Mostra que tu és o Deus desse homem. Mostra que tu és o Deus dessa mulher, ó Senhor. Mostra que não somos nós quem convencemos. Um planta, outro rega. O Senhor faz crescer. Eu pude compartilhar há tantos anos atrás. Eu não era pastor, mas o Senhor me incomodou a fazer um culto numa empresa. E hoje eu te dou graças pelos frutos, Pai, que foram gerados. Eu falo isso, Senhor, porque em nome de Jesus, pessoas começarão a partir de agora a lançarem sementes, a se posicionarem diante do Senhor, dizendo: Senhor, resgata esse homem, Senhor, resgata essa mulher. Senhor, o que é que eu posso fazer, Senhor? Se for para eu ir, Senhor, leva-me, Senhor. Nós queremos
entendimento venha reinar em nossa vida. Que o grande amor de Deus e Pai, a graça maravilhosa de Jesus Cristo Filho, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja hoje e sempre sobre sua vida. Você tenha uma semana abençoada. Não se esqueça da promessa que o teu vizinho te fez, amém? Fala para ele, ó,